Bom dia, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que você tenha desfrutado dessa semana da presença divina na sua vida. E mais que isso, espero que hoje você também possa sair daqui com o refrigério espiritual que Deus pode nos criar. Estou aqui com um bilhete que vai fazer com que eu perca parte do meu público, mas obedece quem tem juízo. E a diretora do departamento infantil pede, por favor, que as crianças do jardim possam ir para a sua unidade, se preparando para o 13º sábado, nós vamos ter já uma atividade. Certo, professora? Isso? Então, as crianças do jardim, se vocês puderem sair ordeiramente, tá? Deixem seus pais, vão só vocês. E aí a gente está conversado, tá bom? Pode por aqui. Tanto faz. Por onde vocês acharem melhor? Vamos lá, vamos começar a brigar um pouco com o aparelho aqui. Já está aí na posição para mim o PowerPoint? Bom, eu estou 585 dias atrasados com esse sermão. Isso quer dizer que faz mais de 580 dias que eu não prego nessa igreja no sábado. Mas Deus me deu a oportunidade de estar com vocês hoje. E o assunto parece, inicialmente, vai parecer bem simples. Poxa, mas isso aí, você vai pregar sobre isso? Isso aí eu estou careca de saber. A gente está sabendo sobre isso, não é de hoje. Mas há algumas coisas que você tem que saber, porque o mundo está mudando. Ótimo, está aqui. Deixa eu ver agora. Aqui, lá não foi. Passe mais um aqui, esse não foi, não. Isso, deixei. E já entrou até o negócio que não devia lá. O STF. Essa semana, você deve ter ouvido falar muito do STF, Supremo Tribunal Federal do Brasil. O STF é um grupo de juristas, são a parte jurídica do nosso país, que tem que salvaguardar a nossa Constituição brasileira. Todo país tem a sua Constituição, tem lá o seu livro, sua Carta Magna, a maneira daquele país ser direcionado. São as leis que direcionam todas as tomadas de opinião do país. Então, o STF é a última instância do país e tem ali a finalidade de observar se a Constituição está sendo, ela todinha, realmente preservada no que se diz a lei. Eles também devem salvaguardar para que não haja pensamentos pessoais. E nós tivemos uma aula nos últimos meses, uma aula de como você bagunçar tudo isso, de como você se perder nisso e como você chegar num ponto que você não sabe mais o que está valendo, se é o que está escrito na Constituição, se é a cabeça de um, a interpretação de outra. Basta dizer que a Constituição diz que família é a união de pessoas para que haja a procriação, para que haja a perpetuação da espécie. Alguém foi lá um dia e falou assim, não, mas não precisa ser assim, não. Família está escrito assim, mas vamos botar um pouco diferente. Então, qualquer duas pessoas que se unirem, qualquer sexo, é família. A Constituição diz diferente. No seu texto original, a Constituição tem 245 artigos, mas já foi para 250 com algumas revisões. E eu descobri que houve mais de 140 revisões em leis que não mudaram o artigo, mas mudaram a lei. E foi composta por 584, mais algumas pessoas convidadas, e levou 1 ano e 8 meses para ser feito. Isso aconteceu no Brasil. Tivemos uma aula de como, mudou aqui, tá? De como você destruir algo que levou tempo, que deveria ser para dar ordem, e hoje está esquecido. A Bíblia, nós temos 66 livros com 40 autores e levou 1.600 anos para ser escrita. Poxa, mas isso aí é o primeiro estudo bíblico que você dá para qualquer pessoa. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia hoje. Tá? Algumas coisas interessantes que precisam ser vistas. Na nossa conferência geral de 2015, eu tive o prazer de estar lá. Na conferência geral, algumas coisas importantes foram votadas. E algumas coisas que dá a impressão que, mas, Fernando, isso aí é básico. Mas vocês vão ver ao longo do que nós vamos estar conversando essa manhã, que pode ser básico, mas algumas coisas básicas às vezes são esquecidas, ou deixadas de lado, ou deturpadas. É por isso que, na nossa meditação dessa manhã, eu quero fazer com vocês bem um estudo
para que você se posicione e saiba quem é a igreja que você frequenta, o que ela pensa, qual é a diretriz que essa igreja segue, porque é uma das coisas que estão sendo mais atacadas no mundo, é a maneira e o jeito, a forma e também a palavra de Deus. É o que está sendo atacado hoje. Em San Antônio, a Conferência Geral, ela determinou, nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E isso você pode ver que está em acordo com 2 Timóteo 3. Se você tiver a sua Bíblia aí nas suas mãos, apesar de muitos textos estarem sendo projetados, é interessante porque eu aprendi o seguinte: aquilo que eu leio, interpreto e estudo é aquilo que vai realmente marcar no meu coração, fazer com que eu me lembre dele. E esse versículo foi me ensinado há muitos anos atrás. Em 1980, eu ouvi pela primeira vez essa questão do que é a Bíblia. Eu venho de uma família que não era da igreja adventista, e dentro das nossas crenças, a Bíblia era algo interessante, que estava ali, bonita, a palavra de Deus, mas somente pessoas muito estudadas, pessoas com um conhecimento acima do normal, é que poderiam ler e interpretá-las. Inclusive, algumas pessoas que eu conhecia na minha rua, que tinham problemas mentais, diziam é porque elas são de uma outra religião, e essa outra religião estuda muito a Bíblia, e elas ficaram loucas porque elas estudaram a Bíblia. É esse o conceito que existia na minha época, na década de 70. Na década de 70, entreguei um pouquinho a minha idade, muito menos, na década de 70. O conceito era esse: quem estudava a Bíblia ficava louco, principalmente o livro do Apocalipse. Tá? Mas aí eu vi esse versículo, foi me ensinado pelo Sebastião Machado, que está aí sentado ali. Me diz o seguinte, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, que está em 2 Pedro. E Paulo escreve, toda a Escritura é inspirada por Deus. Fernando, isso nós já sabemos. Eu vou começar a provar para vocês, que vocês podem saber, mas às vezes não é a prática. Cremos que ela é uma unidade, Velho e Novo Testamento. Isso é importante frisar. A Bíblia é uma unidade, é única para nós. Nós não estamos diferenciando. Isso é do Velho Testamento, era para eles, e o Novo Testamento é para nós. Há ataques em relação a isso. E a Bíblia nos mostra o seguinte: a Bíblia pode tornar-nos sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outra coisa interessante que foi votado, eu vou passar aqui para vocês hoje assuntos que foram votados pela Conferência Geral. Vamos voltar a explicar, porque há pessoas que estão assistindo pela web podem não entender o que é Conferência Geral. A Igreja Adventista, na sua maneira de hierarquia, ela tem a Associação Geral, que está nos Estados Unidos. Nasceu a Igreja Adventista nos Estados Unidos. E lá tem um grupo que é eleito, e lá seguem as normas para o mundo inteiro, onde se tem a Igreja Adventista. Mas a Igreja Adventista é uma democracia, na expressão da sua palavra. Então, existem as divisões, que são países, existem as uniões, que são parte de estados, existem as associações, que são cidades, e existe a igreja, que são locais, que são os distritos que têm as igrejas. Nessa cadeia hierárquica, a Associação Geral coordena toda a infraestrutura, tanto administrativa, como também teológica. A Igreja Adventista tem um centro que diz, irmãos, através dos estudos chega a uma compreensão que é isso aqui. E isso vem desde 1840 e alguma coisinha, não 44, pós-44. Nascimento da igreja oficialmente em 1851. Há também alguns dados, já se reuniam antes, a questão do nome. Mas eu quero dizer para vocês que você pertence a uma igreja que ouve, que não é uma pessoa que toma a decisão. Por isso tem a reunião da Conferência Geral, e aconteceu em 2015, vai acontecer a próxima em 2020, onde pessoas de todo o mundo se reuniram, adventistas, delegados e pessoas que foram assistir, se reuniram para estudar os rumos da igreja, principalmente na área teológica. E eu estou trazendo hoje aqui algumas das decisões, ou melhor,
não decisões, mas algumas das confirmações daquilo que a Igreja Adventista crê. E nós cremos que a Bíblia é uma só. A Igreja crê no método de interpretação historicista por recapitulação. Isso foi outro assunto que foi também tocado. Como que a gente interpreta a Bíblia? Como o adventista interpreta as passagens bíblicas? Porque há vários métodos de interpretação. E esses vários métodos de interpretação começaram através do Concílio de Trento. Quando a igreja dominante da época, a igreja romana, que existia na época, decidiu fazer um concílio, reuniu lá todos os seus bispos, arcebispos, reuniu o clero, e o clero, então, começou a definir normas para que a igreja seguisse. E, entre elas, começaram a analisar o problema da igreja que estava surgindo, que eram os protestantes, o movimento protestantes. E dentro disso, então, Francisco Ribeira, ele escreveu, eu já preguei isso aos domingos, estou repassando você rapidamente, não é esse o assunto. Francisco Ribeira escreveu um livro, interpretando o livro do Apocalipse, depois de Daniel, em que ele jogava todas as profecias para um futuro. Então, ele lançou o método futurista. E esse método de deixar de analisar a Bíblia da maneira com que Deus ensinou e Deus ordenou, e quando o homem começa ele a colocar as suas traduções e fazer ele as suas interpretações, geralmente dá problema. Por isso que eu comecei falando sobre a Constituição brasileira. Quando você escreve e depois começam outras pessoas a dar outras interpretações, vai dar problema. Quando um grupo de pessoas escreveu, chegou ao consenso, é isso aqui a palavra de Deus, e depois outras pessoas começam a ter interpretações paralelas, vai dar problema. E no caso da Bíblia, é mais perigoso ainda, porque quem escreveu a Bíblia, inspirou homens, foi Deus. Então, se a gente começar a mudar a maneira, o método de Deus, vai dar problema. Francisco Ribeiro, então, mudou o método de interpretação, a maneira como Deus ensina. Mas, Fernando, qual é a maneira que Deus ensina? Nós vamos estudar também aqui. Vou mostrar para você já aqui. Deus tem uma maneira, ele passou para você a Bíblia e falou, olha, é assim que você vai interpretar símbolos e tudo mais. É dessa maneira. E nós colocamos o nome de historicista por recapitulação. Por que historicista? Porque nós vemos o que se cumpriu na história em relação àquele fato, que dependia da interpretação divina, e por recapitulação, porque nós não lemos apenas um texto, pego um texto isolado e crio uma religião. Nós não usamos somente um texto da Bíblia para fazer com que a nossa interpretação, ou a interpretação, ou aquilo que eu estou estudando, tenha validade. Nós procuramos o que está antes, o que está depois, a quem está dirigido, qual o contexto histórico daquilo. Eu, por exemplo, quando estudei a profecia do Armagedon, me deparei com uma chave bíblica tremenda que envolvia vários livros. Comecei no ano 2000 a estudar, e Deus foi me dando e foi me mostrando através de ajuda de pessoas que mandaram informação, tá? E eu fui vendo que a Bíblia, na parte histórica, tem muitas coisas interessantes, mas a parte histórica não é somente o conto da carochinha. Ela nos serve de testemunho para as coisas que colaboram e que confirmam a profecia. Vocês querem ver um detalhe rapidamente aqui? Quando você lê na Bíblia falando sobre o Armagedon, fui procurar sobre o Armagedon, achei o Vale de Josafá, lá no livro de Joel. Aí vou procurar sobre o Vale de Josafá, que é citado ali, encontro lá em 2 Reis a história de Josafá. Então já tive que procurar em 2 Reis também. E aí em 2 Reis fala de três reis. Em Apocalipse 16 fala de 3 espíritos. E começa a ver um elo. Então a Bíblia tem uma unidade. E o próprio Deus vai nos auxiliando a estudar e ver essa unidade. Abra sua Bíblia agora nesse momento em Apocalipse 17. E eu quero dizer para você como que Deus age em relação à interpretação. E vamos voltar ali a essa questão do futurismo e das demais métodos de interpretação. Apocalipse 17,
João está tendo uma visão. E quando você olha a visão, se você não tem a chave bíblica, você fica espantado. E diz no versículo 1 em diante: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Para por aí. Só aqui, se você é um estudioso da Bíblia, você já tem farta perguntas a fazer. Quem que é essa meretriz? O que é essa água? E se você não tem um método bíblico, que Deus falou, é assim que se interpreta a Bíblia. Eu dou o significado dos símbolos. É isso que Deus está falando para nós. Veja o versículo 15. Agora o anjo vem e começa a falar com João, porque João está perplexo com aquela visão, não entende nada do que está ali. E no versículo 15, o anjo fala para João: João, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Meus irmãos, esse é o método que Deus utiliza para que você tenha acesso às profecias, para que você tenha acesso à palavra de Deus, para que você compreenda a palavra de Deus. Deus não vai colocar nada não colocou nada nessa Santa Escritura em que Ele não tenha dado, em algum ponto, e geralmente muito próximo de onde Ele escreveu, a interpretação. Deus não criou símbolos que você não vai ter nunca acesso, ou vai ficar na mente das pessoas como é que vai ser interpretado. O que aconteceu nesse tempo com Francisco Ribeira é que ele jogou todo o simbolismo para o futuro e alterou, então, a questão das passagens, alterou o sentido das coisas. Mais tarde, Darwin, e isso foi feito em 1546, em 1590, Francisco Ribeira apresentou suas teses e passou a ser norma. Então, você esquece do que Deus falou e passa a ter a interpretação humana. Depois disso, Darwin achou bonito, achou interessante, e Darwin começou a escrever uma série de estudos bíblicos utilizando os livros de Francisco Ribeira como fonte. Vou lembrar vocês que em Trento, um dos motivos do Concílio de Trento era para combater o protestantismo. E agora, com Darwin, o protestantismo aceita os livros que foram escritos por Ribeira como chave bíblica. E mais tarde, Scofield pegou os estudos de Darwin e escreveu a primeira Bíblia anotada, que embaixo você tem o estudo bíblico, que é a Bíblia de Scofield. E a partir disso, o que havia sido escrito para combater o protestantismo, aquela maneira de interpretação, entrou no meio do protestantismo e alterou-se a maneira de interpretar a Bíblia. E é por isso que nós temos centenas de religiões. E é por isso que nós temos algumas religiões que pregam assuntos que são becos sem saída, em que a própria Bíblia rebate. A pessoa pega um texto bíblico e usa como base para uma teologia, e o texto seguinte rebate o que ele escreveu, mas milhões de pessoas estão acorrentadas por essa interpretação. Então veja o seguinte, a lição, o estudo bíblico sobre o que é a Bíblia, é fácil? Começou a complicar, porque você já viu que tem muitas pessoas que interpretam a Bíblia diferente. Pode estar lendo o mesmo versículo que você está lendo, mas ela tem um método de interpretação diferente daquele que Deus mandou. A Igreja Adventista, na nossa reunião da Associação Geral, confirmou que nosso método de interpretação é o mesmo em que Deus ordenou que fosse feito. E eu digo para você o seguinte, 3 atitudes que parecem simples, mas que são muito pertinentes e importantes no meio de um mundo em que está tendo coisas piores em relação à palavra de Deus, que eu vou tocar agora. Então eu digo um amém. Amém? Irmãos, a nossa igreja crê na Bíblia como um todo, a nossa igreja crê na inspiração total da Bíblia, e a nossa igreja usa o método que Deus mandou para interpretar a Bíblia. Eu vou dizer um amém mais forte. Amém. Porque se você tivesse numa igreja que em qualquer uma dessas 3 resoluções não seguisse, você não estaria na igreja de Deus nos últimos dias. Continuando, também em San Antônio,
ocorreram várias reuniões de estudos sobre as atitudes da igreja, sobre a direção da igreja. Também em San Antônio, eu coloquei essa letra completinha desse jeito para você, sei que você não vai ler, mas só para marcar que isso aqui foi tirado da página oficial da igreja sobre alguns assuntos que foram tratados, e esse aqui é muito importante para você. Marque bem, é como nós adventistas vemos a Bíblia. E aqui tem algumas coisas que são interessantes. Veja lá, por exemplo, a verdade bíblica, transmitida pelos autores inspirados, se acomoda às estruturas sociais do contexto em que foi escrita. Deixa eu explicar. Há uma corrente teológica no mundo que diz que a Bíblia muda a sua maneira de interpretação de acordo com a cultura. Aí vocês estão meio perdidos aí nessa parte, né? Diz mais. Diz que essas pessoas que agem dessa maneira, que diz que a Bíblia ela pode ser lida de acordo com a cultura local, deu para entender? Diz que essas pessoas dissecam a Bíblia como se fosse possível estabelecer quando os autores inspirados estão transmitindo uma verdade espiritual e quando estão apenas refletindo a visão do mundo e das ultrapassadas estruturas socioculturais de seu tempo. Há uma corrente teológica que diz, a Bíblia foi escrita, mas ela tem o seu contexto da cultura de quem escreveu. E talvez a cultura de quem escreveu não esteja adaptada à minha cultura, então eu posso adaptar a Bíblia à minha cultura. Isso é certo ou errado? O que a igreja adventista acha disso? Graças a Deus, a igreja adventista diz, a palavra de Deus não é cultural, nem historicamente condicionada, mas cultural e historicamente constituída. Apesar de ser transmitida por meio de linguagem humana, ela transcende a cultura e nos alcança hoje. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, a Bíblia não se adequa à cultura. A palavra de Deus é aquela palavra. Ela não muda de acordo com a constituição da cultura local. O que Deus escreveu lá no Velho Testamento, ela serve de orientação e base para a minha vida hoje. Eu não posso adaptá-la à minha cultura. Porque se eu fizer isso, eu estou tomando o lugar de Deus, porque Deus diz, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. Como é que eu posso crer num Deus que escreveu há 5 séculos atrás uma orientação e depois muda essa orientação, a mesma orientação, ele muda para se adaptar aos costumes? Ou seja, eu vou me adaptar aos costumes do mundo ou vou seguir o que a Bíblia diz? Há uma corrente teológica que diz o seguinte, nós temos que nos adaptar ao mundo. O mundo mudou, as coisas mudaram. Então nós temos que nos adaptar. A igreja tem que avançar. A igreja tem que se atualizar. Irmãos, a atualização não é ruim. Mas a atualização não é no que é princípio. Mas em métodos de se aplicar o princípio. Eu acredito que o que Deus falou há 1500 anos atrás é aquilo que Deus está me orientando. Agora, eu posso atualizar a maneira com que eu vou falar às pessoas. Eu vou utilizar as ferramentas do meu tempo. A web é uma ferramenta do meu tempo, mas eu não vou alterar o texto bíblico. Eu não vou alterar o sentido das coisas, nem a interpretação que Deus me deu para adaptar o meu tempo. E eu venho dizer para vocês, e aqui digo uma outra vez, amém, a igreja adventista crê que a palavra de Deus não se adapta ao tempo. Está aí o texto da conferência geral. Tá? Demais, Satanás atacou a Bíblia, sempre atacou. Ele tentou destruí-la, lá no começo. Ele tentou evitar que as pessoas tivessem acesso. Durante o período da Inquisição, 1260 anos, a Bíblia só tinha acesso para quem era do clero. Eu vou voltar a falar um pouquinho de clero, vou parar um pouquinho aqui do clero. Nós temos que ter um certo cuidado com algumas coisas. A reforma protestante, ela veio com o intuito de colocar a Bíblia na mão de todas as pessoas. E dizer para as pessoas que o que você está lendo é a palavra de Deus.
E quando ela lia o que está na Bíblia, ela se convencia do que Deus estava dizendo, porque ela interpretou ali, Deus está me falando isso. O conceito que havia durante a Inquisição era que somente pessoas iletradas, estudadas e do clero, ou seja, pertencentes à igreja, poderiam ler a Bíblia. Ao chegar-se ao absurdo de que se uma família tivesse uma Bíblia, ela podia ser queimada na fogueira. Aliás, ela era queimada na fogueira. Então, quando Lutero começou a pregar suas teses, ele falou o seguinte: a Bíblia tem que estar na mão das pessoas? Por que a Bíblia está acorrentada e somente o clero pode ler? Nós, os leigos, podemos ler? Esse é um princípio da igreja. O princípio da igreja adventista também é o mesmo. Todas as pessoas têm acesso à Bíblia. Todas as pessoas podem ter acesso à interpretação, aos estudos, à leitura e pesquisar. A igreja adventista age de uma maneira muito peculiar e eu acho muito interessante. Quando ela deixa de agir assim, há problemas. Que quando há alguma interpretação que não está de acordo com o que a igreja prega ou o consenso mundial da igreja, esse assunto é estudado em conjunto, até se chegar qual é o consenso que Deus nos orienta. E deve ser assim, por isso que eu disse que a igreja adventista é uma democracia. Satanás mudou a forma de interpretar, eu já falei aqui, a partir de Ribeira, quantas igrejas existem. Existem igrejas que eu fui estudar algumas igrejas para poder escrever um texto, que pregam coisas que são becos sem saída, não se sustenta biblicamente. Então você tem que fazer o seguinte: a pessoa lê um texto, enfia a Bíblia debaixo do braço e esquece, porque se ela for pegar contexto, ela se destrói na sua própria pregação. E agora Satanás tenta desacreditar a inspiração da Bíblia. Vejam, isso é sério. E agora entramos num contexto aqui que vai chacoalhar você. E que se você fizer uma análise interna, você vai ver o quanto você pode estar sendo afetado por uma teologia que é lançada no mundo. A teologia a busca pelo Jesus histórico. Você pode ter se deparado em seminários teológicos. Ou seja, a igreja adventista, quando alguém quer se tornar pastor, ela vai para os nossos colégios, faz um curso de 4 anos, e por mais 4 anos de especialização até se tornar pastor. Esse curso lhe dá a outorga de ser um pregador do evangelho dentro da igreja adventista, e ela só pode trabalhar com isso. Ela dedicou a sua vida a ser um pregador, assim como acontecia no Velho Testamento aos levitas. Ela dedicou a sua vida: eu quero dedicar minha vida a ser um pregador da palavra. Então ela vai e faz um curso, e o curso é extenso, e o curso é pesado. Eu fiz o curso chamado curso de verão. Eu fiz o curso de verão. É uma overdose de estudo, porque você vai fazer, basicamente, 1 ano em 15 dias. Então você entra às 8 da manhã e sai às 18 horas. Tem 1 hora de almoço, e é estudo, estudo. E depois que você sai, você vai estudar à noite para poder responder as perguntas do outro dia. Eu não digo que foi o melhor método, mas eu digo que só é dado, só o acesso a esse tipo de estudo, que antes também se tornavam pastores, pessoas se tornavam pastores, o acesso a isso era dado às pessoas que eram indicadas pela igreja. Olha, tem um irmão aqui que é muito estudioso, ele deseja ser um pregador da mensagem, não dizendo pastor oficiante, um pregador que é um sustento. Então, a comissão está indicando esse irmão para participar desse curso. Eu fiz no IAE, na década de 90, e recebi um chamado para ir para Brasilândia, no Acre, o que me deixou muito alegre. 10 anos depois, descobri porque eu não fui. Aí fui para Novo Tempo. 10 anos depois, estou fora do Novo Tempo. E Deus tem outro plano para mim. E está na mão de Deus. E eu estou voltando a pregar a mensagem como pregava antigamente, com mais tempo para fazê-la. Muito bem, assim age a igreja adventista. Mas há muitas religiões que formam as pessoas da seguinte forma: você vem para um curso teológico, custa tanto por mês, você faz lá 1, 2, 3, 4, 6 meses de curso teológico, e você sai com a credencial de pastor. E a partir disso você pode fundar uma igreja, ou mesmo dentro da sua igreja, você fundar um ministério. E a pessoa sai para o ministério. Mas acontece que ela não vai viver só disso. Ela pode ser um engraxate, sapateira, mecânico, pode ser um gerente de banco, pode ser um alto da Polícia Militar, eu conheci um. Você pode ser, não pode, você tem a sua profissão, mas você também é um pastor. A igreja adventista não age dessa maneira. E nesses seminários teológicos, você vai encontrar esse texto, a busca pelo Jesus histórico. E o que quer dizer isso?
quer dizer o seguinte, que esses acadêmicos estão dizendo, estão pregando nos seminários, e já começou a bater nas nossas portas também, que o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, que conta a vida de Jesus, nem tudo que está escrito na Bíblia que você lê, foram esses homens, Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram. Mas foram pessoas que lá no 2º século, depois da morte de Cristo, depois da morte dos apóstolos, homens bons cristãos queriam incrementar, aumentar um pouquinho mais a história e escreveram coisas como se tivessem vivido no tempo de Jesus. E então há uma grande corrida para saber o seguinte, espera lá, mas se eles escreveram, eles não foram inspirados. Eles não participaram da inspiração divina, não são igual realmente Mateus, Marcos, Lucas e João. São homens que foram bons, mas escreveram. E o que Satanás está lançando através da teologia é o seguinte, nem tudo que você está lendo na sua Bíblia é inspirado. Notou a pegadinha? E há um grande problema em relação a isso, porque é o seguinte, a Igreja Católica colocou no Concílio de Trento, ela colocou alguns livros a mais na Bíblia, que nós chamamos de livros apócrifos. Se uniu à Bíblia, esses livros apócrifos, e passou a ser fazendo parte do cânon, ou seja, dados como inspirados. Mais tarde, ela tirou o inspirados e colocou como livros bons para ser lidos, para fortalecer sua fé. Em algumas edições da Bíblia, ainda você encontra esses livros. Eu li o livro de Macabeus, historicamente muito interessante, conta a história das guerras dos judeus. E eu estava lendo Flávio Joséfo, que fala das guerras dos judeus. O problema é que esses livros, que estão em algumas Bíblias, e que não são adotados pela Igreja Adventista, você tem ensino das artes mágicas, no livro de Tobias, e ali você tem que dar esmola purifica o pecado. Você tem pecados perdoados pela oração. Você tem a oração pelos mortos, ensino do purgatório e mais 50 e poucas outras teologias nesses livros que não são livros inspirados por Deus. Nesse ponto, as pessoas passam a vida inteira tentando provar que nem tudo que você lê na Bíblia foi inspirado. E aí, há um grande problema. Se nem tudo que você lê na Bíblia foi inspirado, quem decide o que é inspirado ou não? Em que momento você olha e diz que é inspirado ou não? O mundo hoje está tentando desacreditar a Bíblia. E se você gosta de assistir documentários, eu vou dizer a você, não assista. Porque embora venha com uma capa dizendo, olha, está aqui, interessante, vamos lá, você tem aqui, regras ocultas da Bíblia, a Bíblia do diabo, segredos da Bíblia, os segredos da Bíblia 2, e aí tem o sexo e erotismo na Bíblia. Esses documentários são feitos com a orientação dessas pessoas que tentam desacreditar a Bíblia. E você pode ser pego no laço de começar a assistir, para dizer, vou assistir para que eu tenha força naquilo que eu falo da Bíblia, e de repente você começa a encher a sua cabeça de textos e teorias que não são bíblicas. E nesse ponto, eu pergunto, será que a Bíblia tem autoridade sobre você? Quando você começa a debater algum assunto da Bíblia, ou algum assunto bíblico, e você se depara com a passagem bíblica que põe um ponto final na discussão, você põe um ponto final da discussão, é o assim diz o Senhor que leva a sua vida, ou você tenta argumentar? Os argumentos que hoje nós ouvimos são o seguinte. Bem, quando eu leio um versículo que não me agrada muito, diz lá, bem, há outros fatores que levam à interpretação desse versículo. Alguns usam esse argumento hoje. Os tempos mudaram. E eu vou lembrar você que a Igreja Adventista disse que a Bíblia não muda. Aquilo foi escrito para aquela época. Não se adapta para os nossos dias. E há uma nova interpretação desses assuntos. Eu vou dizer para você que, lógico, a Bíblia, e preste bem atenção, a Bíblia tem relatos que foram pontuais e que ocorreram na vida de pessoas da época que foram escritos. A Bíblia está ali, tem informações que foram escritas, Deus escreveu, que tinham a ver com a vida das pessoas para as quais estavam sendo escritas.
Mas Deus manteve a história na Bíblia porque pode servir para você e para mim como uma lição ou como algo que nos auxilia a caminharmos nessa nossa jornada. No método de pensar que nem tudo é inspirado, quem é que tem nas mãos a chave de dizer, bom, isso aqui é inspirado, eu vou seguir, isso aqui eu acho que não foi inspirado, eu não vou seguir. É você. Você tira da Bíblia e tira das mãos de Deus a autoridade e passa a você a dizer, bom, esse aqui eu acho que foi inspirado, então eu vou seguir. Mas esse é outro assunto que afeta um pouco a minha vida. Eu acho que não foi inspirado, eu acho que não era bem assim. Eu acho que não era isso que queriam dizer. As pessoas estão tão assim adiantadas que alguns estão dizendo que, por exemplo, há escritores da Bíblia que não escreveram no seu tempo. Um dos livros foi de Daniel. Dizem que Daniel não escreveu os livros de Daniel. Quem escreveu foi muito depois. Escreveu no 2º ano. Aliás, 2º ano depois de Cristo parece ter sido uma chuva de escritores. E houve uma chuva de escritores, método de Satanás para confundir o povo de Deus. Mas Deus purificou a Bíblia. São mais de 150 livros que foram lançados, pseudos, inspirados. Mas Deus peneirou e deixou na Bíblia que você tem na mão os livros que Deus autorizou. Amém? Vocês estão bem assim, ou vocês estão muito assustados, ou vocês não estão crendo. Irmãos, a Bíblia que você tem nas mãos hoje, quem cuida é Deus. Amém? Ninguém pode colocar e nem tirar nada. Está aí. E como você interpreta? Deus ensinou. Existem 6 capítulos da Bíblia que são combatidos terrivelmente. Qual vocês acham que são combatíveis terrivelmente? São os 6 capítulos mais combatidos. Está valendo um carro, 0 quilômetros. Gênesis é um deles, vamos lá. A criação. O estudo da criação é o que é mais combatido na Bíblia. E alguns cristãos dizem assim, alguns cristãos dizem, nós temos que adaptar a palavra de Deus, tirando Moisés e o seu relato, e colocando a ciência no lugar. Isso são cristãos que estão falando, não são pessoas de fora. A evolução está sendo cogitada, ser colocada em amparo à Bíblia. A bagunça é tanta que um pastor congregacionalista disse o seguinte, veja se você acha lógica nisso, vamos lá. Um pastor congregacionalista disse o seguinte, Deus está além da nossa compreensão e faz com que confiemos em seu Espírito para guiar-nos a lugares que não podemos ver claramente. Quer aceite Daniel como um produto da inspiração do 7º século antes de Cristo, ou inspiração do 2º século depois, a verdade não importa, não faz diferença. Quer aceite ou não o livro de Esther, não faz diferença. Ele está dizendo o seguinte, se você acredita ou não, não faz diferença. Por quê? Porque a Bíblia é a única autoridade para a fé e prática, não porque ela seja factual ou verdadeira, mas porque falou a nós e ainda fala com seu Espírito. Esse pastor congregacionalista diz o seguinte, gente, se a Bíblia é inspirada ou não, não faz diferença. Aí depois ele fala, porque a Bíblia não faz diferença se ela é factual ou verdadeira. A autoridade dela é a mesma. Que autoridade tem? Você olhando esse versículo, falando, rapaz, coitado dos membros dessa igreja, que não podem acreditar na Bíblia como um total. Coitado deles. O que aconteceria se você descobre, por exemplo, que Jeremias, 70% do que ele falou era verdade, 30% não era verdade? O que ocorreria com você, irmãos? A Bíblia responde, talvez venham a questionar em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é palavra do Senhor? Se o profeta fala com o nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância, não o temais. Essa é a orientação de Deus. Se alguém vem com uma teologia que não se sustenta teologicamente na Bíblia, não é de Deus. Essa é a regra da Bíblia.
Foi fácil? Foi fácil até aqui? Deu para compreender que a Igreja Adventista acredita na Bíblia como um todo, na inspiração total da Bíblia, que a Igreja Adventista tem um método de interpretação que difere de milhares de outras religiões, mas é aquela que Deus nos mandou fazer, que nós cremos que o que está escrito é a palavra de Deus e essa palavra é imutável. Eu não vou acomodá-la de acordo com o meu querer. É isso. Mas tem outro assunto que é mais preocupante também. Eu vou entrar agora, eu tenho alguns minutos para terminar com você, mas eu vou dar a mensagem total. Algum tempo atrás, um presidente, e isso é histórico. Lógico que eu vou botar o nome do presidente, porque a intenção não é essa. E não é da nossa época, é bem mais atrás. Ele pensou assim, o que nós vamos fazer com Ellen White? Sabe por quê? Porque chegou um ponto da história em que as pessoas estão falando, ainda é válido? Eu sou adventista do sétimo dia, ainda é válido? Ainda vale os escritos, não é? A Igreja Adventista ainda usa os livros de Ellen White, ou nós estamos tão preocupados com a questão do nosso nome lá fora, nossa reputação lá fora, e do que as outras pessoas vão dizer, que nós estamos começando a esquecer os livros e as ordenações que Ellen White fez, ou até deturpamos a sua palavra, ou até mesmo deturpando o propósito do livro de Ellen White. Tá? Na América, isso é da América, no Brasil não tem. 17% dos adventistas leem os livros de Ellen White, mas eles estão com 65 anos para cima. Não porque eles não têm acesso, é porque não têm interesse mais. Tá? Mas aqui nós temos, na nossa Assembleia, eu volto à Assembleia Geral. Eu fui procurar saber, tá bom, o que a Assembleia Geral, a 60ª, que ocorreu no ano passado, o que ela determinou, o que ela fala sobre a unidade da igreja em relação aos seus pensamentos teológicos? O que ela fala de Ellen White? Ela diz o seguinte, ele voltou em vez de ir para frente. Agora me ajuda aí, volta lá, porque ele foi para frente. Aí, dá um clique, tem que sair um título aí. Volta ela, por favor. Tá. Dá um tique para ver se abre a faixa que estava aí. Não abre. Vamos lá. Então volta aí, eu vou ler aqui mesmo. Volta nela, eu vou ler aqui mesmo, irmãos. Ixi, eu vou ler aqui mesmo, está difícil. Está pior ainda. É que tem uma faixa branca lá, marcada lá. Mas o que eu vou dizer a vocês, vocês vão ter que confiar na minha palavra, mas é que está aí. A Igreja Adventista votou 5 tópicos em relação a Ellen White. Primeiro, que a inspiração de Ellen White é um presente de Deus para a Igreja Adventista. Segundo, que a Igreja Adventista confia e crê plenamente na inspiração de Ellen White. Aí os outros têm que ler, porque eu não tenho conseguido ler. Amém, meu irmão. O irmão tem um olho melhor que o meu. Vamos lá. O que mais, meu irmão? É que eu tenho óculos, né? Então tá. O 4, né, compromisso de estudá-los. E o 5, incentivo para que as novas estratégias sejam elaboradas para ampliar o acesso a esse legado. 5 resoluções que vêm a confirmar o seguinte: a Igreja Adventista crê nos livros de Ellen White. E os coloca como inspirados para essa igreja. Eu vou dizer o seguinte, há uma diferença entre santo e inspirado. Infelizmente, no passado, se falou tanto sobre Ellen White num contexto em que nós passamos a ser vistos lá fora como aqueles que têm a Santa Senhora White. Assim como existe a Santa Maria de Deus, a Igreja Católica tem a Santa Ellen White. Não é esse o contexto. Ellen White é colocada na Igreja Adventista como alguém que teve as inspirações de Deus, foi inspirada por Deus, para que ela ordenasse a igreja, organizasse a igreja, levando a igreja a ler a Bíblia e a seguir os seus ditames. Essa é a verdadeira. Eu tive uma aula com o pastor Horn e depois com o pastor Silas. Isso em 96. 96. E o pastor Horn pregou claramente, irmãos, Ellen White é mal interpretada até mesmo dentro da nossa igreja, porque alguns colocam ela como santa. A questão não é ser santa ou de ser santa, ela teve uma vida singular, diferente da nossa. A questão é que os seus escritos foram feitos para nos orientar
a procurarmos a palavra de Deus e a reforçar aquilo que nós lemos e estudamos. Essa é a verdade. Agora, na revista Adventista Review diz: se os novos membros não são orientados do porquê somos adventistas e do que nos motiva como igreja, se não compreendem o tema sobre o grande conflito, se não veem ênfase que Deus nos deu por meio dos escritos de Ellen White, então temos muitas pessoas que não entendem por que são adventistas do sétimo dia e podem não estar preparadas para encará-las e permanecerem fiéis nos últimos dias. Ellen White estabelece um princípio específico para orientar a nossa convicção e orientar em relação ao trabalho e obra dela. E ela diz o seguinte: se a obra, ela diz que esse trabalho, a obra dela, ou é de Deus ou é de Satanás, porque Satanás não opera no profeta, não pode Satanás operar no profeta de Deus ao mesmo tempo. E ela fala: estuda, analisa. E nós não podemos jogar fora os escritos de Ellen White dizendo: bom, algumas coisas que ela escreveu é para o seu tempo. Existiam fatos para o seu tempo. Não podemos dividir os escritos de Ellen White pelo menos em 3 sistemas: os escritos que vieram livros, as cartas pessoais e algumas anotações. Mas eu não posso dizer para você que aquilo que ela orienta, que diz a palavra de Deus nos disse, ou o anjo disse, eu não vou dizer que aquilo foi inspiração, não foi inspiração. E eu não posso dizer que o que ela escreveu é de cunho pessoal. Aliás, o voto da Conferência Geral diz o seguinte: não, nós cremos que o que ela escreveu foi inspirado. Acabou. Ponto final. Você quer continuar sendo adventista no sétimo dia? Então está aqui um suporte enorme na sua vida para que você possa ter força para caminhar dentro daquilo que Deus nos manda. Agora, ela fala também o seguinte: muitas vezes, em minha experiência, tenho sido chamada para atender à atitude de uma certa classe, que reconheceu que os testemunhos eram de Deus, mas assumiu a posição de que esse assunto e que a matéria em questão são opinião da irmã White. Esse é um dos fatos que está acontecendo no mundo hoje. Alguns dizem: não, isso aí a Ellen White escreveu para o tempo dela. Não, Ellen White, isso aí é a opinião dela. Não é opinião, isso não é princípio. Ellen White é uma mensagem inspirada de Deus. Eu acredito na inspiração dela, mas quando se trata de um ponto específico que Ellen White faz, muitas pessoas dizem: bem, isso era apenas sua opinião. É o que mais a gente ouve hoje em dia. E ela diz: o último engano de Satanás será tornar de nenhum efeito a mensagem que chegaram através dela. Ellen White está dizendo claramente: o último engano de Satanás é destruir toda a orientação que temos. Dr. Rea, autor do livro White Lee, Mentira Branca, disse que Ellen White era plagiadora. 90% ela plagiou de outros escritores. A Igreja Adventista, em 1931, contratou esse advogado, Vincent Hamilton, a fim de que ele fizesse um estudo para saber o quanto havia de plágio nos livros da época. Parte da conclusão dele: Ellen White não pode ser acusada de plagiadora. Tal afirmação não procede. Creio que os críticos perderam uma grande oportunidade de focalizar sua atenção nas mensagens de Ellen White, ao invés de ficar focando apenas nos seus escritos. Isso é parte do que foi falado. Não use as críticas para tirar toda a força e todo o ponto e poder dos testemunhos. Alguns são mais críticos do que leitores. E aqui, não vou ler inteiro. Como devemos abordar, então, os escritos de Ellen White? Ela aconselha que, primeiramente, nós buscamos a Bíblia como fonte primária dos nossos estudos. Esse é o conselho dela. O inimigo introduzirá. Agora vamos falar sobre um ponto, apenas ponto de que ela falou, inspirada por Deus. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. E esse é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Estou caminhando para o fim, mas eu quero deixar bem claro o seguinte. Primeiro, o santuário celestial
Está na Bíblia. Apocalipse 11:19 diz: abriu-se o templo de Deus e no céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Outro versículo diz: como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem, não o homem. Em Hebreus, Paulo fala sobre isso. A mais, Moisés recebeu orientação divina, segundo a figura do que vistes no céu. Mas Ellen White diz, olha, vai vir uma teologia dizendo que não existe santuário no céu. E aí aconteceu na década de 70, que esbarrou nessa igreja também, que Desmond Ford, juntamente com outros, lançou uma teologia, e ele pegava o seguinte, ele não dava crédito à teologia do santuário, não dava crédito a Ellen White, e a partir disso lançou a sua teologia, e quando fizeram um levantamento, viram que grande parte, não poucos pastores, mas grande parte dos pastores estavam adaptando a sua leitura de acordo com o que Desmond Ford falou. A igreja deu para o Desmond Ford 6 meses para elaborar o porquê das suas razões, o porquê da sua teologia. E depois disso, em 1985, a Dennis Prague, que é um pastor, pregador de 50 anos, que está hoje aposentado, mas trabalha, disse que conheceu pessoalmente Desmond Ford. E que Desmond Ford disse, eu acredito em algumas coisas que Ellen White escreve, mas não em tudo. E essa revista Spectrum eu li. Com a presença de 126 grandes teólogos da igreja, Desmond Ford teve a oportunidade de demonstrar a razão da sua nova fé. E escreveu 960 páginas. E, durante os dias que seguiram, ele expôs o que ele acreditava e por quê, baseando-se no seu estudo. E não se sustentou. O que ele dizia não teve sustentação teológica. Mas levou a igreja adventista a escrever um tratado de conhecimento chamado Darcon, que é livre para todas as pessoas que quiserem, tem um endereço eletrônico, que é o que a igreja adventista acredita. E aconteceu com o Desmond Ford, caiu no ostracismo. Mais que isso, pessoas que o seguiam passaram a não acreditar mais em Ellen White, no santuário, no sábado, e estão fora da igreja. Quando uma teologia não sustenta biblicamente, parafraseando aqui, Gamaliel, se não é de Deus, não perdura, mas faz os seus estragos. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas no testemunho do Espírito de Deus, nos livros de Ellen White. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, trabalha com a sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado ou formalismo de outro, para que ele possa ceifar mais pessoas. Mas, ao vir a sacudidura, e isso é importante, e depende muito de você, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar às suas tendências e seus sentimentos de amargura. Mas, a aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonarão a sua posição. E esse, para mim, é o mais preocupante. A advertência de Ellen White em relação ao nosso púlpito. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem fazer muralha para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Amém? Vocês entenderam? Irmãos, Ellen White disse que nesse púlpito, não estou dizendo Jardim América especificamente, estou dizendo que nos púlpitos da igreja, pessoas estarão pregando muitas vezes a mentira,
que não vai se sustentar, mas a mentira, ela tem consequências. A quem depende, a quem é a responsabilidade de saber se está certo ou errado? Do pastor? De quem convidou? Dos anciões? Vou voltar a um texto antigo aqui. Nós não somos divididos entre cleros e leigos. Só o clero tem conhecimento, os leigos têm que obedecer. Deus deu a todos vocês a capacidade de interpretar, de ler, de instruir, de pregar, de replicar, de levar a mensagem a outras pessoas. Deus deu a capacidade a todos vocês. Todos nós somos responsáveis em saber o que é certo ou errado. Agora, eu só vou saber o que é certo ou errado se estudar o que é o correto. E não adianta estudar o que é errado. Eu posso estudar 300 teses erradas. E Satanás sempre vai ter uma a mais que pode me derrubar. Você e eu temos que saber o que é certo, o que Deus quer, o que a Bíblia diz, e não o que pensamentos pessoais dizem. Temos que saber o que a igreja adventista diz que é assim, diz o Senhor, porque nós somos uma igreja em unidade. A igreja talvez pareça estar prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. Esse é um trânsito terrível, mas não obstante, importa que aconteça. Um dos últimos sinais nós estamos vivendo. O mundo está conturbado. Mas eu digo amém, porque o mundo está conturbado. Nas profecias, não temos mais datas previstas. As que tinham datas já foram. Ellen White prega sobre a sacudidura na igreja. Já estamos passando na sacudidura da igreja. Mas embora a igreja pareça que está se diluindo, ela continuará. Porque essa igreja pertence a Deus e não a pessoas. Meu trabalho e teu trabalho, irmãos, é apenas receber aquilo que nós temos na igreja. Estudarmos. É hora das famílias se reunirem para estudar. É hora das pessoas se interessarem mais em saber o que Deus quer de mim. E não apenas sermos ouvintes ou telespectadores. É hora de nós pararmos e começar a analisar o porquê sou adventista. Porque a sua fé vai lhe ser indagada. Por que você crê nisso? E o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, amém? Fará lembrar das coisas. Você não vai lembrar aquilo que você não leu nem estudou. Algumas pessoas pedem para mim, dá para você orar para que eu faça tal prova e vá bem na prova? A pergunta que eu faço é, você estudou? Estudei. Então o Espírito Santo vai fará lembrar de todas as coisas. Ele não vai fazer brotar na tua mente algo, vai fazer lembrar. Enquanto o trio canta a última música, o meu apelo para você é o seguinte, eu não gosto de fazer apelo. Eu não faço apelos. Mas eu vou fazer um apelo hoje. Não é hora de esmorecer a nossa fé. Não é hora de deixarmos de lado as crenças. Não é hora de revisarmos o porquê da nossa vida. É hora de nos apegarmos firmemente à palavra de Deus e às orientações que Deus nos dá através da sua igreja. É hora de nos congregacionarmos aqui, de unirmos e estarmos fortes, estudando a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, vocês não foram feitos para se adaptarem. Vocês foram feitos para ser a exceção. Amém? Que Deus abençoe vocês. Aqueles que creem nisso,